Se você quer saber tudo sobre química para a prova das PSECs, esse vídeo aqui é para você. Então já vem comigo e bora reagir à química. Bom pessoal, um dos erros dos alunos e um dos piores erros que vocês podem cometer é não compreender bem a sua prova, não entender quais conteúdos são cobrados, como é dividida a sua prova, a bibliografia, entre outros assuntos. Então vamos compreender basicamente como a PSECs lida com o conteúdo de química. Bom pessoal, como vocês sabem, a PSECs ela cobra basicamente todo o conteúdo que você vê no ensino médio. Cai português, matemática, história, geografia, inglês, física e a nossa maravilhosa química, tá? E dentro da química são cobradas 12 questões de todo o conteúdo que você viu no seu ensino médio ou que você ainda está vendo no seu ensino médio, tá? Então você vai estudar desde lá daqueles conceitos sobre matéria até lá a parte final de química orgânica, onde você vê polímeros, onde você vê reações orgânicas, tá? Então cai basicamente todo o conteúdo que você viu no seu ensino médio. Mas claro, pessoal, como qualquer concurso, as PSECs tem também os conteúdos que são mais cobrados dentro da química, tá? Tem sempre aquele conteúdo que mais cai. E eu fiz uma pesquisa bem detalhada e trouxe aqui para vocês os 5 conteúdos que são mais cobrados dentro dessa prova. Bom pessoal, em quinto lugar nós temos a termoquímica, tá? É certeza que vai cair pelo menos uma questão de termoquímica na sua prova. Então você tem que estudar esse conteúdo. Mesmo que você não goste, mesmo que você tenha dificuldade, você tem que estudar a termoquímica, porque ela vai ser cobrada na sua prova, beleza? E ela geralmente cai de duas maneiras, tá? Ou pede para você calcular a energia de ligação, né? A entalpia de ligação, onde você vai ter a reação química lá, você vai ter que montar a fórmula estrutural de cada composto que compõe ali aquela reação química e você vai ter que calcular a entalpia de cada ligação em cada molécula, tá? E aí você calcula a entalpia da reação por completo. Então vai cair dessa forma ou pode cair também para você relacionar o valor de entalpia com o número de mols e também com a massa molar. Geralmente cai dessas duas formas, energia de ligação ou para você relacionar a entalpia com o número de mols ou com a massa molar dos compostos, beleza? Bom pessoal, em quarto lugar nós temos as funções inorgânicas, tá? São aquelas ácidos, bases, sais e óxidos. Sempre é cobrado também, sempre tá na sua prova, tá? E óbvio, pessoal, essas funções elas são bem simples, dá para vocês gravarem bem tranquilamente, é meio que decoreba, né? Você decora a nomenclatura, você decora as fórmulas químicas, tá? Eu sei que muitos alunos estudam dessa forma, beleza? Só que geralmente não vai cobrar uma questão só de funções inorgânicas. Não vai cair lá para você dizer se é um ácido, se é uma base, se é um sal, se é um óxido. Não, isso seria muito simples, né, de cair. Geralmente cai as funções inorgânicas em outros matérias, em outros conteúdos. Então você vai precisar saber a nomenclatura de um ácido, de uma base, para resolver uma questão de estequiometria, para resolver uma questão de equilíbrio químico, de termoquímica, tá? Então você tem que saber as nomenclaturas de todas essas funções inorgânicas e você também precisa saber montar a fórmula química de cada composto, tá? Porque se você também não souber montar e você tiver que montar a reação química, a equação química numa questão de estequiometria, por exemplo, você não vai conseguir fazer. Então você tem que saber essa parte da química, que é uma parte mais introdutória lá, né, do início do seu, da metade mais ou menos do primeiro ano, mas que você precisa saber para resolver outras questões, tá? Então é muito importante que você estude essa parte assim bastante, beleza? Bom pessoal, como falamos das funções inorgânicas, não poderia faltar as funções orgânicas também. E eu dei uma forçadinha aqui, tá pessoal? Porque eu englobei aqui alguns conteúdos. Então você pode botar aqui, né, desde cadeias carbônicas para entender como é que funciona, até passando ali por alcanos, alcenos, alcino, até as funções orgânicas oxigenadas e nitrogenadas. É muito importante que você saiba esses conteúdos, tá? Por quê? Porque você tem que
saber saber dar o nome de uma estrutura, saber a fórmula molecular, a fórmula estrutural. Então você tem que estar ligado nessa matéria, tá? Cai muito. E novamente, assim como a função inorgânica, não vai cair uma função para você dizer se aquela função ali é um álcool, se é um ácido carboxílico, se é uma amina. Não vai cair isso, pessoal. Mas você tem que saber dar o nome para resolver questões de isomeria, para resolver questões de reações orgânicas, tá? Porque se você não souber essa parte básica da química orgânica, você não resolve o restante das questões. Você não resolve as questões de isomeria, não resolve as questões de reações orgânicas, tá? Então é importante que você saiba dar o nome dos compostos, então tem que saber a nomenclatura dos compostos orgânicos, você tem que saber também a fórmula molecular e a fórmula estrutural para poder resolver essas questões, beleza? Bom, então esse foi o terceiro lugar. Agora vamos para o nosso segundo lugar, tá? Em segundo lugar, nós temos ali um combo também, botei um combo para vocês aqui, que seria NOx, reações e também balanceamento por oxirredução. Então, reações e balanceamento por oxirredução junto com NOx, pessoal. Cara, cai muito, cai bastante. Basicamente, todas as questões de estequiometria, por exemplo, tem o seu balanceamento por oxirredução. Então você tem que saber fazer o balanceamento por oxirredução. E para você fazer o balanceamento por oxirredução, você tem que saber NOx. Por isso que eu englobei elas todas juntas, tá, pessoal? Então, geralmente é muito cobrado essa parte de NOx, de reações e de balanceamento por oxirredução. Cai bastante, cai em estequiometria, cai em termoquímica, cai em equilíbrio químico, cai em eletroquímica, então cai bastante em eletroquímica, né? Então, é muito cobrado. São três conteúdos que eu falei aqui agora, né? Desde funções inorgânicas, orgânicas e NOx, né? São conteúdos que são mais simples, mas que geralmente o aluno não estuda, chega na prova, ele não consegue resolver os conteúdos, não consegue resolver as questões de outras matérias, porque necessita desses conteúdos que são mais básicos, tá? Então é importante que você estude bastante esses conteúdos, tá? Para conseguir resolver as questões dos conteúdos mais complexos, como estequiometria, como termoquímica, tá? Então é muito importante que você saiba, beleza? Bom, pessoal, antes do primeiríssimo lugar, eu peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem. Se você vai fazer a prova da SpaceX, eu vou ficar postando aqui vários conteúdos sobre essa prova, então você tem que estar inscrito aqui, tem que estar com o sininho ativado para ficar por dentro desse conteúdo. Então me deem essa moral que eu vou estar ajudando vocês bastante nessa prova. Bom, pessoal, em primeiríssimo lugar, nós temos um conteúdo que eu acredito que vocês já estejam imaginando qual é. É a famosa estequiometria, pessoal. Estequiometria é bastante cobrado. Geralmente são cobradas 2 questões de estequiometria na prova de vocês, tá? Cai muito esse conteúdo, então vocês têm que ficar atentos, tá? Eu sei que é um conteúdo que vocês têm mais dificuldade, tá? Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Dá para resolver e a SpaceX, ela tem ali um modus operandi ali que sempre cobra as questões da mesma forma, tá? Estequiometria geralmente é cobrada da mesma forma. Se vocês entenderem como ela é cobrada, vocês resolvem qualquer questão de estequiometria na prova da SpaceX, beleza? Então, se vocês quiserem um vídeo assim mais detalhado, que eu explique cada conteúdo desses detalhadamente, como ela é cobrada na prova da SpaceX, deixa aqui nos comentários para eu saber se vocês querem, tá? Que eu vou estar produzindo esse vídeo para vocês, beleza? E não vale só para estequiometria, tá? Termoquímica, cinética química, eletroquímica, geralmente são cobrados da mesma forma. Eles têm ali uma característica assim bem clara de como são cobrados. Se você comparar as questões de anos diferentes, vocês vão ver que as questões são geralmente cobradas da mesma forma. Então vocês têm que ficar atentos nessa questão, beleza? Eu vou deixar 2 matérias, 2 conteúdos que também são bastante cobrados, que não entraram no top 5, tá? Que é cinética química e eletroquímica. Basicamente todo ano tem uma questão desses 2 conteúdos também, então vocês têm que ficar atentos neles, estudarem bastante eles para conseguir resolver a sua prova. Pessoal, aqui eu não fiz um resumo para vocês estudarem só esses conteúdos, apenas esses conteúdos, mas são os conteúdos mais cobrados, os conteúdos que vocês precisam ter mais atenção quando forem estudar, beleza? Para terminar, vamos falar um pouco sobre a bibliografia da prova de vocês, tá? Ela cobra 3 livros diferentes. O primeiro livro é o livro da Marta Reis, volume 1, 2 e 3, tá?
Esse livro, na minha opinião, ele é um livro mais complexo, tá? Ele é um livro para quem já tem mais facilidade em química, quem já está estudando há um certo tempo, eu indico para ir direto para ele, tá? Porque ele tem um nívelzinho um pouquinho maior do que os outros, tá? Então eu aconselho a você ir para esse livro caso você já tenha um conhecimento maior. Caso você tenha dificuldade na sua prova, eu aconselho a você a começar por outros livros, tá? A prova ela também indica o livro do Sberco e Salvador, volume 1, 2 e 3, e do Sberco e Kaufmann, tá? Que é o volume único, juntos 3 livros em um único livro, tá? Esses 2 livros eu indico para vocês, né, esses 2 autores, melhor dizendo, eu indico para vocês caso vocês já estejam no nível mediano. Vocês não estão nem muito inicial e vocês também não estão muito avançados. Pode ir para o livro do Sberco Salvador ou do Sberco e Kaufmann, que vai dar tranquilo para vocês conseguem entender bem essa matéria, tá? Mas caso vocês estejam iniciando no estudo da química, eu aconselho a vocês a irem para um outro livro que não está na bibliografia de vocês, não consta na bibliografia da SpaceX, mas é um livro muito bom, um livro bem tranquilo, um livro que eu indico para os alunos que têm mais dificuldade, tá? Que é o livro do Feltre, tá? Esse livro não se encontra na bibliografia, tá? Não tá lá, só que ele é um livro que tem a mesma pegada dos outros 3, só que ele é um pouco mais simples, ele não é tão avançado. Então, caso você esteja com muita dificuldade em química ou esteja iniciando mesmo os seus estudos, começa no Feltre e vai avançando nos outros livros, mas você tem que ir para os outros livros da sua bibliografia, beleza? Vá para eles, principalmente para o livro da Marta Reis, que ele é um livro mais avançado, tá? No finalzinho lá, quando vocês já estiverem bem ligados no conteúdo da química, vocês podem ir para lá para fazer questões, para ver o que é cobrado naquele livro, tá? Se tem alguma coisa diferente do restante, que eu tenho certeza que vocês vão ir bem na prova de vocês. Beleza? Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, já curte e não se esqueçam de se inscrever no meu canal para ficar por dentro de todo o conteúdo de química para a prova da SpaceX. Valeu!